aperfeiçoeis nisto cada vez mais, buscando viver em paz, cuidando cada qual da sua vida e trabalhando com as próprias mãos, como já vos orientamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a necessitar da parte deles. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu sei que há uma porção da sua palavra e dessas verdades lidas aqui para as nossas vidas nessa noite. Te pedimos, libera sobre nós o teu pensar, o teu sentir a respeito de cada um de nós. É o que nós precisamos. Não precisamos de outra coisa à frente daquilo que o Senhor diz que necessitamos. A tua palavra é o nosso alimento. A tua palavra é o nosso guia. A tua palavra é o que nos forma. Nós te pedimos, derrama a tua palavra para a nossa transformação, em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Pode olhar para mim. Assim, eu quero te dizer algo respeitosamente. Até você que não gosta de falar para o outro, quando eu mando você olhar para o lado e falar para o outro, acho que agora era uma boa hora para você falar isso para essa pessoa que está do seu lado. Eu queria que você dissesse assim para essa pessoa do seu lado, irmão, olha, não, eu te garanto que vai valer a pena o que você vai repetir para ele. Fala assim, irmão, vai cuidar da sua vida. É sobre isso a palavra nessa noite. Vai cuidar da sua vida. Porque, amado, olha aqui para mim. Se você cuidar da sua vida, sabe o que vai acontecer? Quer saber? Deus vai usar você para ajudar a cuidar da vida dos outros. Você achou que eu ia falar o contrário, né? Porque tem um monte de gente por aí querendo cuidar da vida dos outros, mas não cuida da sua própria. E Deus, de fato, quer fazer com que você seja alguém que contribua com os outros. Mas antes de você ter o interesse de cuidar da vida das outras pessoas, você precisa primeiro cuidar da sua. O texto que nós lemos, Paulo diz aqui, ó, cada qual cuide da sua vida. Se importa contigo. Investe em você. Se preocupe em corrigir o que precisa ser corrigido na sua vida. Se transforme, se renove. Tudo começa em nós. Nós queremos, eu ia falar isso mais para frente, mas vou falar agora e lá na frente eu repito. Nós queremos mudar o mundo de um lugar errado. Olha aqui para mim. Você e eu queremos mudar uma realidade de um lugar errado. O fato é que o mundo ele vai ser mudado primeiro através de indivíduos que foram mudados por dentro. A mudança do mundo não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora. É quando cada um passa a cuidar da sua própria vida. É quando cada um recebe a imagem do Senhor que foi feito para ter e para ser. É quando a sua vida, irmão, começa a se alinhar à vida de Deus, que então as coisas ao nosso redor podem e passam a ser tocadas, a ser transformadas. Uma boa parcela das pessoas, infelizmente, querido, elas querem ajudar as outras, mas elas estão precisando de ajuda. Não estou falando que você vai ter que ser perfeito para você querer ajudar alguém, não é sobre isso que eu estou falando. Porque se for assim, eu vou parar de pregar aqui agora, eu vou para minha casa. Embora eu seja 95% glorificado, estou quase perfeito, eu ainda tenho aquelas falhas na minha vida, então só que eu não posso ficar esperando tudo acontecer para eu querer ajudar, mas uma coisa é fato. Naquilo em que já foi feito na minha vida, eu posso ajudar você. É o contrário. Aí, obrigado.
E aí, irmão, nós temos um monte de gente querendo ajudar outras pessoas quando elas estão precisando de ajuda. Jesus certa vez falou: você quer tirar o cisco do olho do seu irmão tendo uma trave no seu? Como é que faz? Irmão, posso falar uma coisa de coração? Me ajuda a te ajudar. E se ajuda para você me ajudar. Porque é verdade, muitos de nós estamos dando mais trabalho do que resolvendo trabalho. Qual é o primeiro trabalho que você tem que resolver? É ficar se intrometendo na vida dos outros? Não, é olhar para o seu interior e resolver a sua própria vida. Às vezes a gente é tão intromissivo, invasivo, que a gente quer entrar assim na vida dos outros com os dois pés na porta, entrar dentro da casa dos outros, dizer o que tem que ser feito, dizer o que está errado. Olha para você. O que está errado na sua vida? O que precisa ser corrigido? Tem alguém me entendendo aqui? E uma boa parcela das pessoas querem se intrometer na vida alheia sem cuidar bem da sua própria. É gente querendo dar conselhos e opiniões na vida do outro, quando esses conselhos e opiniões não funcionam na sua própria vida. As pessoas ficam assim bravas: o pastor não me ouve. Eu falo as coisas, o pastor não me entende. O pastor não aceita o que eu falo. Não, eu vou aceitar o que você fala a partir do momento que eu ver que você aplica os seus conselhos, as suas opiniões na sua própria vida. Se eu vier aqui e começar a falar de coisas assim, que você sabe que não é verdade em mim, você vai receber, irmão? Só se você for tonto. Por quê? Porque eu tenho que atentar para a minha própria vida. Eu tenho que atentar. Se eu falo de um negócio, irmão, o primeiro a ter sido resolvido naquilo sou eu. Quem entende isso? Aí você quer falar assim do outro, mas aí é como se você estivesse na frente de um espelho, falando do outro e vendo a si mesmo. Falando de si mesmo. O apóstolo Pedro, querido, ele fala de gente que se intromete onde não deve e essas pessoas acabam se dando mal. Veja o que ele vai dizer em 1 Pedro, no capítulo 4, verso 15. Preste atenção, olha aqui. Se algum de vocês sofre, preste atenção nessa palavra, sofre, de sofrimento. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, agora olha isso aqui, ou como quem se intromete em negócios alheios. Calma, o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que você pode sofrer desnecessariamente por se intrometer demais na vida dos outros, querer cuidar da vida dos outros, não cuidar da sua. É isso que ele está dizendo aqui. E a Bíblia, querido, ela, sempre que ela vai falar dessa intromissão, das pessoas quererem invadir a vida das outras, ela vai trazer isso como algo negativo. Jesus, você não vai ver Jesus sendo intromissivo na vida das pessoas. Ele chegou, ele fez muitas coisas em favor das pessoas. Mas tudo que Jesus fez, ele fez a partir de quem ele era. E nós estamos querendo fazer as coisas para as pessoas sem com que a gente tenha se tornado alguma coisa por dentro. A palavra usada aqui nesse texto que eu li por Paulo, que ele fala de negócios, de nós queremos intrometer nos negócios dos outros, indica alguém que se intromete excessivamente na vida e nos assuntos de outras pessoas. Muitas vezes sem um motivo válido. Você conhece alguém assim? Que gosta de ficar dando pitaco na vida dos outros? Talvez você tenha alguém que fica dando pitaco na sua vida. Aí quando você fica enfesado, você fica com raiva, você fala: vai cuidar da sua vida. Não é assim? Por quê? Irmão, eu quero pessoas para me ajudar a cuidar da minha vida. Mas eu quero pessoas que cuidaram da sua vida para me ajudar a cuidar da minha vida. Quem quer? Eu não sei se você quer, não. Muitos acabam trazendo sofrimentos desnecessários para si, porque se intrometem demais na vida dos outros e acabam cuidando muito pouco da sua. Foi o que Pedro falou. Quando você é alguém intromissivo, você traz problemas para si, você traz sofrimentos. Às vezes, é aquele ditado, né?
que briga de marido e mulher não se mete a colher, não é assim? Tem gente que é tão intromissiva que vê o marido discutindo com a mulher, ele entra no balaio e acaba sobrando para ele. Por quê? Porque não é da conta dele. E aí acaba trazendo sofrimentos desnecessários. E como é tentador para cada um de nós, queremos cuidar da vida alheia sem ao menos investirmos no cuidado da nossa. Tem gente que fica assim, né? Fica até coçando para ter que cuidar da vida dos outros. Você tem que investir na sua criatura. Se você investir na sua vida, Deus vai usar você para investir na vida das outras pessoas. E entenda isso. Deus quer te habilitar para ajudar a cuidar da vida dos outros. Mas isso não acontecerá antes de você e eu aprendermos a cuidar da nossa própria. Deus nos chamou para ser um corpo, um povo, amém? Unido e ajustado. O que isso significa? Significa que Deus quer nos usar para cuidarmos uns dos outros, sim ou não? Só que, para Deus nos habilitar a cuidarmos de alguém, nós temos que ser as pessoas mais interessadas em corrigir o que tem que ser corrigido nas nossas vidas. Em receber transformação. Porque, sinceramente, você quer ficar dando conselho ruim para os outros? Opinião ruim para os outros? E tem gente que não tem noção e eles não se importam em dar conselho e opinião ruim para os outros. Deus quer revestir você. Deus quer transformar a sua mente. Deus quer restaurar a sua condição interior, para que quando você for ser usado por Ele para ajudar alguém, essa pessoa também receba a mesma porção que Deus derramou na sua vida. E sabe como que nós demonstramos que estamos cuidando de nós mesmos? Quer saber como? Quando nós investimos e valorizamos em virtudes internas. Você está lá atento, você está lá preocupado, você está lá doido para se intrometer na vida dos outros em coisas exteriores. E aí você está se esquecendo de se encher de virtudes interiores, valores por dentro. Eu sei quando uma pessoa ela tem um interesse de ajudar alguém, é quando ela está investindo no seu próprio interior. É quando ela está se preocupando e valorizando os valores e as virtudes internas. É quando cada um de nós está querendo colocar as coisas no seu devido lugar, não na vida dos outros, mas na nossa própria. Você quer colocar as coisas no devido lugar na sua vida? Deus também quer que você faça isso. O interesse de Deus, querido, não é fazer para os outros através de mim. É fazer para os outros através de mim o que Ele fez em mim. Vou repetir. O interesse de Deus não é fazer para os outros através de você. É Ele fazer para os outros através de você o que Ele fez em você. É diferente. Por exemplo, nós podemos aqui pegar duas pessoas para tentar ajudar a outra. Uma Deus fez nele, a outra Deus não fez nele. As duas pessoas vão ajudar ao seu modo. Aparentemente as duas pessoas fizeram a mesma coisa, mas quem que vai ter o resultado diferente? Aquele em quem Deus fez em si, para então fazer através de si. Quem entendeu, diga amém. Então, irmão, nós temos que priorizar uma coisa: o nosso interior. Você tem que priorizar a sua vida íntima. Você tem que priorizar a sua vida pessoal. Irmão, aonde está as suas prioridades? Elas estão nas coisas do lado de fora ou nas coisas do lado de dentro? Uma pessoa que realmente está se importando consigo, ela está investindo nas coisas do lado de dentro. E quem investe nas coisas do lado de dentro, está passando um recado para Deus: eu não me importo só com a minha vida, eu me importo também com a vida dos outros. Porque se você cuidar da sua vida, Deus vai te colocar para cuidar da vida dos outros. E não é para ficar dando conselho ruim, é para dar conselho bom. Quer ver uma coisa? Quando Salomão, ele subiu ao trono, logo depois que ele subiu ao trono, ele teve um sonho. Deus apareceu no sonho para Salomão e falou assim para ele: pede o que você quer que eu te dê.
Deus deu um cheque em branco assinado ali para Salomão e falou assim, ó, preenche o valor desse cheque aí. Irmão, dentre tantas coisas que Salomão poderia pedir, tantas coisas possíveis e imagináveis, o que você pediria no lugar de Salomão? Sabe o que Salomão pediu, irmão? Salomão não mirou nada do lado de fora. Salomão mirou naquilo que estava do lado de dentro. Salomão, o que você quer que eu te dê? Casa, palácio, reinos, reis, a morte dos seus inimigos, dinheiro, fama. 1000 mulheres. O que você quer, Salomão? Aí Salomão deve ter ficado assim, deixa eu ver, Senhor, deixa eu ver se tem alguma coisa do lado de fora que eu quero. Não, Salomão não fez isso não. Salomão nem titubeou, irmão. Ele mirou naquilo que era valoroso, naquilo que era uma virtude, naquilo que precisava estar dentro dele. Então ele ora, e na verdade ele responde a Deus, né? Ele fala, Senhor, o Senhor me colocou como rei de um grande povo, eu sou um menino novo. Mas eu gostaria, Deus, de ter um coração sábio, capaz de discernir, para poder julgar o seu povo e fazer justiça em favor do seu povo. O que Salomão mirou? Salomão mirou no seu interior, em virtudes internas, para ajudar as pessoas. E aí, querido, a Bíblia vai dizer que o pedido de Salomão agradou tanto a Deus. A Bíblia diz lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 10. É importante frisar isso. Deus se agradou do pedido que Salomão fez. Lá vai dizer assim, ó, o pedido do Senhor, o pedido de Salomão fez agradar o Senhor. Ou o Senhor se agradou do pedido de Salomão. E aí, como resultado, Deus faz o quê? Já que você mirou, Salomão, não as coisas exteriores, já que você estava se importando, não com mais fama, não com mais dinheiro, mas você está se importando com aquilo que é um valor espiritual, interno e eterno, eu vou te dar o que você está me pedindo, porque isso me agrada, e eu vou fazer mais, até o que você não me pediu, eu vou dar para você também. Essa palavra agradou lá no texto de 1 Reis 3, ela fala que o Senhor ficou feliz com aquele pedido feito, porque a sabedoria não seria benéfica apenas para Salomão, a sabedoria seria benéfica para que Salomão pudesse abençoar outras pessoas. Lembra daquele caso das 2 mulheres, com os 2 bebezinhos, que foi o primeiro caso que ele teve que resolver quando ele pediu sabedoria? Salomão, se ele não tivesse recebido algo de Deus ali, talvez ele tivesse cometido uma injustiça. Talvez ele tivesse errado no seu julgamento, mas a sabedoria de Deus foi usada em favor daquelas mulheres e ele pôde fazer justiça. Amém? Mas por quê, irmão? Ele estava preocupado aqui, ó, em ter o necessário dentro de si para ajudar as pessoas. Amém ou não? Eu não tenho dúvidas, querido, de que Deus deseja nos usar para ajudar outras pessoas, mas eu também não tenho dúvidas de que Ele deseja que eu carregue as suas virtudes em mim antes de tudo. Às vezes a gente é assim, né? Ai, tem que ajudar, tem que fazer, e tem. Mas eu quero te dizer uma coisa, antes de ajudar e fazer, eu tenho certeza absoluta que Deus quer que primeiro isso esteja em você. Faça parte da sua vida, do seu interior, seja um valor, uma virtude em você, amém? Uma verdade no seu interior. Vamos imaginar aqui, deixa eu criar um cenário. Vamos imaginar 2 pessoas fazendo um trabalho de entregar cesta básica. Fazendo um trabalho social, 2 pessoas. Uma é crente, a outra não é crente. Uma é cheia do Espírito de Deus, a outra não tem o Espírito de Deus. Uma é cheia de virtudes espirituais, a outra não tem virtudes espirituais. Uma cuida bem da sua vida e a outra não cuida bem da sua vida. Em tese, nós diríamos que essas 2 pessoas fizeram a mesma coisa, sim ou não? O mesmo trabalho, não é isso? Mas só um deles amou o outro de verdade. Só um deles amou o outro por se amar. Só um deles cumpriu o mandamento da forma que Deus esperava. Porque alguém pode fazer algo por outra pessoa, mas não ser do jeito que Deus deseja. E querido, um dos mandamentos é amar o próximo como a si
mesmo. Para você se amar a si mesmo, você precisa do amor de Deus. E aí, quando você faz o bem para alguém, você está fazendo bem para alguém porque você está se amando, você está se cuidando. Entregar a cesta básica, qualquer um entrega, até melhor do que nós. Mas para amar o outro do jeito que Deus espera, é preciso com que esse amor esteja em seu coração. E a boa notícia é, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Veja, Paulo vai recomendar a Timóteo ter cuidado com a sua própria vida. A Bíblia, querido, a Bíblia fala primeiro de nós. Pode parecer assim egoísmo, não é egoísmo. Você cuidar de si mesmo, você se encher de Deus, você se tornar alguém cheio do fruto de Deus, não é egoísmo. Você tem que querer dar o melhor para o outro, porque é o que você gostaria de receber. E, querido, Paulo vai dizer para Timóteo que ele deveria se preocupar primeiro com ele, antes de querer ajudar as outras pessoas. Eu vou mostrar isso para você. Então ele recomenda a Timóteo a ter cuidado da sua própria vida, porque isso é um requisito para quem quer cuidar dos outros, cuidar de si mesmo primeiro. Quem quer cuidar dos outros? Não sei se você quer não. Você quer cuidar dos outros? Cuide da sua vida primeiro. Tem gente precisando. Paulo vai dizer lá para Timóteo, 1 Timóteo 4,16, preste atenção. Timóteo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Guarda essas duas coisas. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Calma lá. Observe que Paulo está dizendo aqui, perseverando nesses deveres. Do que Paulo está dizendo? O que ele está se referindo aqui? Quais deveres que Paulo está dizendo que Timóteo tinha que perseverar? Nos deveres dele se atentar bem para a sua própria vida e doutrina. Era isso que Paulo estava falando. Timóteo, se atente bem para como está a sua vida, para como está o seu interior. Timóteo, se atente bem para ver se você está cuidando do jeito certo de você mesmo. Timóteo, se atente bem para você ver aquilo que está sendo construído na sua vida, qual é a doutrina que você está acreditando. Porque se você estiver atento em relação à sua vida, sabe o que você vai poder fazer, Timóteo? Você vai salvar não só você, mas você vai também salvar quem está te ouvindo. Essa era a tarefa prioritária de Timóteo, cuidar bem de si e daquilo que o estava construindo. Eu quero te ensinar uma coisa aqui. Paulo, ele sabia que a expressão da vida está baseada em cima daquilo que ela está construída, ou seja, em cima de uma doutrina. Você não vive diferente daquilo que você aprendeu. Então, quando Paulo fala para Timóteo, cuida da sua vida e do ensino que você está ensinando, você tem que ter cuidado com isso, porque a vida do homem está construída em cima de uma doutrina, em cima de uma verdade, ou de uma mentira, de um engano. Então, Timóteo, você tem que ter cuidado com aquilo que você está ensinando, porque se o que você está ensinando está errado, não vai fazer mal só para você, vai fazer mal para as outras pessoas. E Paulo entendia que a vida de alguém é construída em cima daquilo que ela está crendo. Preste atenção, nós não vivemos diferente de acordo com o que cremos, e o que cremos está construído em cima da doutrina que aprendemos. Por isso ele manda Timóteo se atentar bem para a sua vida. Quais são os ensinamentos que estão construindo você? Tem coisas que estão te construindo que não estão cooperando para a sua transformação. Tem coisas que você ouviu, pessoas que você ouviu, coisas que você recebeu, que não estão edificando você, que não estão transformando você, que não vão cooperar para que você se torne alguém habilitado para ajudar as outras pessoas. Se eu creio errado, irmão, foi porque eu entendi algo errado, logo algo na minha vida também estará errado. E como eu poderei ajudar os outros ao modo de Deus se eu vivo errado? Porque, querido, ajudar, qualquer pessoa ajuda, mas ajudar ao modo de Deus é preciso estar construído em cima da verdade.
Qualquer pessoa pode ajudar a outra, mas para ajudar do jeito que Deus espera, a verdade tem que estar aí dentro de você, gerando aquilo que você está fazendo, amém? Alimentar, querido, pessoas naturalmente qualquer um faz, mas alimentá-las espiritualmente é só para quem tem o pão vivo dentro de si. Voltando ao exemplo dos 2 caras com trabalho social, dando cesta básica. Os 2 vão alimentar o corpo físico de uma outra pessoa, mas só um deles tem condição de liberar o pão vivo que desce do céu. Por quê? Porque o pão vivo está dentro dele. Ele se preocupou em se encher do alimento do alto. É só para quem tem carregado virtudes espirituais na sua própria vida. Então Paulo estava dizendo a Timóteo, se atente à doutrina, para que a sua vida seja construída na verdade de Deus e tudo te vá bem. Assim você poderá ajudar aqueles que te ouvem. Eu creio, amado, de verdade, não é demagogia não. Eu creio que cada um de nós aqui tem 2 chamados em comum. Todo mundo aqui, ó, cada um de vocês. Os que estão aqui e os que não estão aqui. Que espero que não tenham ido para o carnaval. Os que não estão aqui também tem um chamado, 2 chamados em comum, cada um de nós. Você tem um chamado prioritário e um secundário. E o chamado secundário, o sucesso dele depende do primário, do prioritário. Um dos mandamentos, que é o segundo, qual é? Amar o próximo como a si? Não é esse o mandamento? Isso significa que quem se ama, se cuida. O chamado prioritário é você se amar, é você se cuidar. O chamado secundário é você cuidar das outras pessoas, é você amar as outras pessoas. Só que o segundo depende do primeiro. Se você não se ama, você não vai amar as pessoas. É por isso que alguém que vive falar mal dos outros, esse aí não conhece o amor de verdade, nem está se amando. Alguém que é intrigueiro, que quer ver que quer ver o parquinho pegar fogo, que ama uma confusão. Quem se ama, querido, vai derramar virtudes na vida da outra pessoa. Amém? O ponto é que muitas vezes queremos ajudar, ou então interferir, ou intrometer na vida dos outros, estando com a nossa própria vida uma bagunça desenfreada e tudo fora do lugar. Sabe o que Deus quis fazer com você hoje? Vou te falar para você o que Deus quis fazer com você hoje. Comigo e com você. Deus queria que hoje nós tivéssemos acendido a luz da nossa casa e nós estivéssemos empenhados diligentemente em procurar aquela moeda de valor que foi perdida dentro de nós. Fizemos? Por que não fizemos? Porque talvez estamos valorizando e priorizando muito pouco a nossa vida interior. E aí a gente fica atento demais com a vida dos outros, com o erro dos outros, com o pecado dos outros. Se preocupa com o seu pecado, com o seu erro, com as suas falhas. A vida interior, irmão, é a parte mais preciosa e é a parte que mais precisa estar bem em nós. Eu sei que todos nós gostaríamos de ter ao nosso redor uma paz constante. Quem gostaria? Mas não é possível, mas dentro de você é possível ter uma paz constante. Mas veja, a parte mais preciosa em nós, ela está aqui do lado de dentro, e é nela, e é dela que nós temos que estar bem. O apóstolo João, em uma das suas cartas, ele vai escrever lá em 3 João, no capítulo único, verso 1 e 2, ele vai escrever algo para um homem chamado Gaio. Não é Galho não, tá? É Gaio. E ele vai dizer no verso 2 isso aqui, ó. Amado, ele está falando para Gaio. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Vai bem o quê? Espera aí. A alma é algo interno ou externo? É algo dentro de você ou fora de você? Essa é a coisa que você tem que
mais se preocupar na sua vida, irmão, é o seu interior. Se você for alguém saudável nas suas emoções, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, irmão, você não vai derramar veneno na vida de ninguém. Se você for alguém próspero na sua alma, curado, sarado, sabe, você não vai ficar levando conversa para os outros. Você vai levar para Deus. Você vai resolver em Deus. Por quê? Porque a sua alma está se enchendo dele. A sua alma está se restaurando dele. Tem gente me entendendo aqui nessa noite? Normalmente, quando a vida de alguém vai bem, e interiormente essa pessoa é resolvida, com uma alma saudável, com um espírito vivo, é muito improvável que você veja essa pessoa querendo se intrometer na vida dos outros. Geralmente essas pessoas são discretas e pontuais na hora de ajudar. Escute o que eu vou dizer. Quando você vê alguém, isso é lição para você aprender e carregar onde quer que você esteja. A partir de hoje eu declaro que você vai ficar com os 2 olhão esbugalados assim, com as orelhas bem abertas, porque a partir de hoje, quando alguém chegar em você, quando você perceber alguém que está se intrometendo demais na vida dos outros, desconfie. Desconfie de pessoas que ficam se intrometendo demais na vida dos outros. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque sempre vai ser mais fácil querer resolver os outros do que a si mesmo. Sempre é mais fácil você querer dar um jeito, um palpite, uma opinião, e você ter resposta para tudo na vida dos outros. E a resposta na sua vida? Às vezes, irmão, escute isso aqui. Às vezes a gente arruma uma desculpa para não resolver a nossa vida, e a desculpa, sabe qual é? Queremos resolver a vida dos outros. Não, peraí, aquele fulano está precisando, deixa eu ir lá ajudar ele. Você está fugindo de se resolver, de se ajustar e de se arrumar, que é o que muita gente faz. Agora, qual que é a chave de tudo? Eu vou ler um texto aqui que está em Provérbios, no capítulo 7, do verso 1 ao 3. Olha o que diz aqui. Isso aqui é a chave de tudo. Filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos. Segue as minhas orientações e descobrirá a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Sabe qual é o segredo, irmão? O segredo é o nosso íntimo. Aqui está a chave. É onde Deus deseja a verdade dele. Salmo 51, 6 diz que Deus deseja a verdade no íntimo. Você quer ajudar as pessoas? Resolva o seu íntimo. Você quer ser bênção na vida das pessoas? Se encha da verdade no íntimo. Eu acho que não tem crente aqui nessa noite, não é possível. Ter a verdade no íntimo, querido, é sobre ouvir a palavra que sai da boca de Deus. É permitir ela ganhar forma em mim. Ter a verdade no íntimo significa me envolver com ela, de forma que ela me transforma, me corrija e me alinha. Isso é ter a verdade no íntimo. Ter a verdade no íntimo significa que ela está mudando o meu mundo interior primeiro, antes de eu querer mudar o mundo ao meu redor. Ter a verdade no íntimo significa que eu estou cuidando da minha vida antes de querer cuidar da vida dos outros. Ter a verdade no íntimo significa que eu sou pastoreado primeiro antes de querer pastorear a vida dos outros. Tem um monte de gente que é pastor de si mesmo, que é ovelha que se apacenta a si mesmo. E aí, eles querem se levantar para ajudar os outros, mas não se ajudam. É impossível, querido, ter aquilo que nós precisamos, esses valores no íntimo,
sem termos tempo com Deus e a sua palavra. É impossível termos esses valores e princípios se não temos tempo de oração, se não temos tempo de dedicação a Deus. Irmão, eu sei que eu poderia fazer muito mais, mas eu posso te dizer, se tem alguma coisa de boa que hoje eu posso fazer, foi porque em algum momento eu me encontrei com Ele, foi porque em algum momento a verdade dEle passou a habitar dentro de mim. Porque sem isso, seremos no máximo pessoas intrometidas, quando deveríamos ser pessoas convertidas. Que antes de querer cuidar dos outros, está cuidando de si mesmo. Não seja intrometido, seja um convertido, porque um convertido está cuidando primeiro de si mesmo. Quem entendeu, diga amém. Vamos terminar? Hoje eu fui rápido, irmão. Se você não priorizar a sua própria vida para receber o investimento do Senhor, tentar tornar a vida dos outros a sua prioridade, só te trará problemas dos quais você poderia evitar. Eu tenho que repetir isso aqui. Se você não colocar a sua vida como prioridade e investir nela, tentar cuidar da vida dos outros sem com que você tenha cuidado da sua primeiro só vai te trazer canseira, dor de cabeça. Por isso, invista em si mesmo. Faça um depósito no seu íntimo, porque se você tiver para si, você terá para os outros. Como é que eu deposito no meu interior, pastor? Eu deposito aqui, ó. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 150. Salmo não tem capítulo, mas nós vamos falar capítulo assim mesmo. Capítulo 150 de Salmos. O que vem depois do 150 de Salmos? Não, depois do capítulo 150 de Salmos em qual? 151. Não tem 151, irmão. Mas como é que eu vou investir, irmão? É dedicando tempo, sabe, para colocar esses tesouros dentro de mim. Só que a gente não está dando esse valor, irmão, que é preciso. A gente não está fazendo como Salomão. Deus, não dá sabedoria. Não estamos fazendo como Davi. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Não é fora de mim, Senhor, é dentro de mim. Vê se há em mim algum caminho mau. Algo que não te agrada, que não te glorifica. Não é arranca dos outros, não. É arranca de mim. Qual foi o último dia que você orou para Deus pedindo para Ele arrancar uma maracubaca sua? Uma zica de você. Que dia que foi? Que dia que você se voltou para Ele e falou, Senhor, eu estou precisando ser mais crente. Senhor, eu estou precisando de mais paciência, porque eu não estou conseguindo ajudar esse miserável que está me atribulando. Eu preciso de paciência. Você entendeu? Vocês entenderam o que eu falei aqui nessa noite? Cuida da sua vida. Valoriza o que tem valor. Irmão, as coisas exteriores, elas têm algum valor. Sim ou não? Vamos ser hipócrita, não? Só que as coisas exteriores são secundárias. O primário habita dentro de você. O primário é o seu interior, é o seu espírito, é a sua alma. É você se enriquecer aqui, ó. Sabe? Estou pensando aqui com os meus 2 botões. Como seria diferente o nosso lugar, o nosso ambiente, o nosso redor? Como seria diferente a nossa casa,
o nosso local de trabalho, como seria diferente a nossa escola, a nossa faculdade, como tudo seria diferente se nós estivéssemos sendo diferentes. Diferentes como Deus espera. Irmão, cadê as pessoas que você está ajudando? Apresente-as para mim. Apresente-as. Mostre-me essas pessoas. Cadê? Cadê os seus amigos, as suas companhias? Cadê? Será que nós não estamos nos importando demais com o que é secundário e se esquecendo daqui? As pessoas arrastam umas outras, sabe pelo quê? Pelo interior que elas carregam. Ninguém segue outra pessoa sem seguir o que está dentro daquela pessoa. E aí a gente pode seguir alguém que está carregando algo bom ou algo ruim. A gente pode seguir alguém que está carregando, está cheio de Deus ou vazio de Deus. Cadê? A resposta é que talvez, irmão, a gente não está cuidando de nós mesmos no tanto que era necessário. E a boa notícia é que Ele nos deu o Espírito Santo para fazermos isso. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar uma outra companhia, que assim como vocês me seguiram, me imitaram, esse outro vai continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz por vocês. Ele vai continuar investindo no interior de vocês. Só que diferente de mim, é Jesus falando, eu estou imaginando um diálogo aqui. Jesus falando para os seus discípulos, só que diferente de mim que agora estou externamente, fisicamente na frente de vocês, esse outro vai habitar do lado de dentro. E esse outro vai enriquecer vocês pelo lado de dentro. Esse outro vai transformar vocês pelo lado de dentro. Esse outro vai ajudar vocês do lado de dentro. Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda a mente de Deus, sabe qual é a vontade do Espírito? Romanos 8, a partir do verso 26. O Espírito nos ajuda, Ele nos assiste, Ele está conosco ali, pegando firme, a palavra ajuda, Romanos 8, 26, só para você se situar, Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda, essa palavra ajuda significa que Ele pega firme com você, até que o quê, pastor? Até com que aquilo que é de Deus se torne seu, até que aquilo que você precisa vencer, você vença. Até que aquilo que você precisa mudar, você mude. Mas o problema é que o Espírito que a gente deveria depender, a gente não está dependendo. A ajuda que a gente tem para poder se entregar, a gente não se entrega. A gente se entrega a um monte de coisa exterior. E você tem uma ajuda aí dentro de você, irmão, que você nem imagina o poder que tem aí. Não é só para transformar a sua vida, mas para transformar os ambientes onde você está. Quem recebe essa palavra, de pé um dois.